Eu gostaria de começar essa apresentação me apresentando, né? O meu nome é Saul Paiva, eu sou professor titular de odontopediatria aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, e antes de mais nada, eu quero muito agradecer essa oportunidade à Colgate, à Turma do Bem, e dizer que eu estou, de fato, muito feliz de participar e por entender a importância que esse projeto tem já há muitos anos na odontologia, um projeto já reconhecido nacional e internacionalmente por tudo que faz em termos de voluntariado e de solidariedade. Agora, hoje em dia, mais do que nunca, a gente está entendendo a importância dessas ações. Então, de fato, eu estou muito feliz por ajudar. Eu vou começar compartilhando a minha apresentação e já dizendo que essa atividade de hoje eu vou focar na cárie em crianças, na primeira infância, voltando esta abordagem para uma visão holística. E aí, para a gente começar, nós precisamos entender o significado dessa palavra holismo ou holístico. Holístico, ou essa forma de pensar, essa forma de trabalhar, é algo que já vem de muitos e muitos anos, é um termo que se popularizou, muitas vezes é usado de uma forma não muito apropriada, mas para que a gente entenda o significado dessa palavra e o que significa quando a gente diz que trabalha com uma abordagem holística e que essa é a nossa filosofia ou a nossa forma de trabalhar, a gente precisa entender que essa palavra, ela considera que as partes são muito mais, o todo é muito mais do que a soma das partes, né? Então, nós que somos cirurgiões dentistas, que lidamos com a cavidade bucal, com dentes, bocas, faces, nós temos um foco numa parte do corpo humano. Mas num trabalho holístico, eu preciso ver muito mais do que isso, né? E não só pensar em aspectos biológicos, mas também em outros aspectos que a gente chama de comportamentais ou psicossociais. Então, isso é o que permeia esse tipo de abordagem que a gente pretende dar. E a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer quando nós falamos de cárie dentária é: por que as pessoas continuam tendo cárie? O que acontece que as crianças continuam tendo cárie dentária? Todos nós sabemos, e a ciência já nos mostrou, várias formas de se prevenir essa doença. E por que a gente, então, não consegue resolver esse problema? Eu trouxe aqui, eu acho que é importante a gente observar, eu trouxe o conceito de cárie na primeira infância, né? Cárie em crianças menores de 6 anos de idade, e eu trouxe o conceito da Declaração de Bangkok. A Declaração de Bangkok, ela é, então, o documento final daquele evento sediado em Bangkok, na Tailândia, em 2018, e organizado pela Associação Mundial de Odontopediatria, né? A IAPD, International Association of Pediatric Dentistry. Então, essa associação organizou esse evento para que um grupo de experts, de especialistas, pesquisadores, eles, então, discutissem, pesquisadores e experts oriundos do mundo inteiro, dos 5 continentes, eles discutissem, colocassem as suas experiências, tudo com muita base técnico-científica,
e aí respondessem as questões relacionadas à cárie na primeira infância, né? Questões ligadas à epidemiologia, etiologia, os fatores de risco, ao impacto na sociedade, manejo, tratamento, aspectos da educação e das políticas públicas. E também pensando numa perspectiva para o mundo. Essa declaração, ou esse documento, que está disponibilizado na internet, já existe versão em português e tudo mais, conceituou a cárie dentária como uma doença açúcar-dependente, mediada por biofilme e multifatorial, né? Embora os fatores biológicos, açúcar, micro-organismos, dente, sejam muito relevantes nesse processo, ela também é uma doença que é determinada por, além dos fatores biológicos, mas também determinada por fatores comportamentais e psicossociais. Eu trouxe essa definição, ou esse esquema, né, que representa a definição ou a etiologia da cárie dentária como um todo. Foi publicado nos anos 90 por esses dois autores, Tilstrup e Vergescov, e essa representação, essa imagem, ela ilustra muito bem nesses círculos azuis centrais os aspectos biológicos que interferem no processo de desenvolvimento da doença cárie, no processo de desremineralização, né? Se a gente está pensando em doença cárie, no processo de desequilíbrio desse processo de desremineralização. Então, aqui, nos círculos centrais em azul, a gente vê dente, micro-organismos, açúcar, saliva, flúor, todos esses fatores que interferem no processo. Mas nesse halo alaranjado, no entorno, nós conseguimos observar outros determinantes, né? Determinantes psicossociais que também interferem no processo da doença cárie dentária, como de tantas outras doenças, né? Então, aí a gente consegue ver renda familiar, classe social, acesso à assistência à saúde, escolaridade dos pais ou cuidadores, o funcionamento familiar, conhecimento, atitudes, crenças. Então, isso tudo também está ligado no processo de adoecer ou se manter saudável. E, principalmente, no nosso assunto específico, que é a cárie na primeira infância. Aqui eu coloquei algumas ilustrações, antes da pandemia, evidentemente, da nossa clínica de odontopediatria lá na UFMG. Só para a gente ilustrar o que significa também tratar destas crianças nessa faixa etária e que sofrem, então, dessa doença chamada cárie na primeira infância. Claro que aqui são as crianças mais tranquilas de atendimento e de abordagem lá na nossa clínica de odontopediatria, né? Todo mundo que atende criança sabe que nem sempre a clínica é essa paz toda que a gente vê aqui nas fotografias. E para se mensurar os aspectos ou os determinantes do processo saúde e doença, e no nosso caso aqui da cárie, né, a ocorrência ou não da cárie na primeira infância, nós podemos lançar mão de dois tipos de medidas. Medidas de diagnóstico. Algumas dessas medidas, que são as medidas objetivas, são os diagnósticos que nós fazemos usualmente na clínica. Diagnósticos também chamados de normativos, técnicos. Existem outras medidas que nós podemos e devemos incorporar também no nosso arsenal de informação para compor o nosso diagnóstico maior, para que a partir dele, né, desse arsenal de informações, eu possa tomar as melhores decisões de abordagem. A gente tem também essas outras medidas que são chamadas de medidas subjetivas.
E que certamente, se eu sou adepto de uma abordagem chamada de holística, eu não posso preterir essas informações que são subjetivas, não dependem apenas do profissional como técnico. Então, os diagnósticos objetivos, normativos, técnicos, aqueles diagnósticos que a gente faz na clínica, são informações coletadas sob a ótica do profissional. Então, quando eu faço um diagnóstico de cárie, diagnóstico de maloclusão, diagnóstico de traumatismo, diagnóstico de lesão de mucosa, de câncer bucal, eu lanço mão de uma série de informações, eu lanço mão da minha própria bagagem e do meu próprio treinamento profissional para tomar essa decisão de diagnóstico. E para que esses diagnósticos, essas medidas servem? Para embasar as decisões de abordagem clínicas, restauradoras, preventivas, educativas. E também para embasar decisões voltadas às políticas públicas, as decisões voltadas à gestão. Os diagnósticos normativos, as medidas normativas, aqui eu coloquei alguns exemplos só, mas poderia ter colocado tantos outros, né? São estas medidas que nós somos muito treinados e utilizamos uma enorme carga horária no nosso processo de formação, em graduação, em pós-graduação, para sermos treinados para fazer essas medidas, executar essas medidas, chegar a esses diagnósticos. Então, eu aprendo, eu estudo, eu treino para fazer diagnóstico de cárie, posso usar o índice CPOD, posso usar o ICDAS, posso usar o CASP e tantos outros. Eu treino, estudo, aprendo a fazer e treino para fazer a classificação de Andreasen, um índice de maloclusão e outros sistemas de diagnóstico, de classificação diagnóstica. Né? Então, esses são diagnósticos técnicos normativos que nós fazemos na clínica e que dependem quase que exclusivamente da ótica do profissional. As medidas subjetivas não são assim. São medidas que dependem do relato do outro, dependem do relato do paciente. Então, são informações geradas pelos indivíduos. E para que elas servem? Para as mesmas coisas que as medidas normativas servem. Para embasar decisões clínicas, para embasar decisões voltadas para a gestão. E por que eu repito esses dois slides praticamente? Né? Esses quadradinhos azuis embaixo são iguais. Eu repito para a gente entender que uma coisa, um tipo de medida, não exclui a outra. Elas são complementares. E só o conjunto delas vai me oferecer a melhor base para que eu tome essas decisões de abordagem. Então, não é desejável que eu só use o relato do paciente para tomar as minhas decisões de tratamento. Vai ser complicado isso. Mas também não é desejável que eu use apenas as minhas medidas normativas e desconsidere o que o paciente tem a me dizer. Né? Então, isso é preciso ficar muito claro para nós. O importante é que essas duas possibilidades se complementem, se unam, se somem, para que a gente possa tomar as nossas primeiras decisões. E aí, eu separei alguns desses fatores comportamentais, psicossociais, alguma coisa de personalidade, que a ciência já mostra que interferem no nosso processo de adoecimento e de se manter saudável. E eu vou, principalmente aqui, explorar ou comentar sobre o significado destes construtos ou dessas teorias, destes fatores comportamentais. A gente chama de construtos porque todos esses fatores, eles são baseados em
teorias maiores, geralmente vem das ciências sociais, das ciências humanas, depois chega na saúde, na medicina e na odontologia, né? Então, quando eu disser construto, eu estou me referindo a essa base teórica que suporta estes fatores. O primeiro construto que nos é muito comum é o construto de dor. Né? Então, o dentista, o cirurgião dentista, ele está muito acostumado a trabalhar com esse construto. E ele é e sempre foi uma medida subjetiva. Porque a dor, a gente já ouviu na música, né? A dor é de quem tem. Então, ninguém melhor para relatar a sua própria dor do que a pessoa que está sentindo a dor. E a gente precisa compreender esse construto nesse formato. A dor, ela não representa apenas fatores biológicos. Ela está muito ligada a fatores sociais e a fatores psicológicos. E é isso que a gente precisa entender. Então, o relato de uma pessoa não é igual ao relato de outra pessoa. E o que nós temos nesse momento é que existem algumas medidas, algumas ferramentas, alguns instrumentos, a maior parte deles na nossa área são questionários ou são escalas que nós podemos preencher, que o nosso paciente pode preencher, e estes instrumentos, essas ferramentas passaram por toda uma metodologia científica, incluindo uma parte importante de estatística, e o resultado final é que a informação fornecida através destes instrumentos ou dessas ferramentas, ela se aproxima ao máximo da vida real, se aproxima ao máximo da verdade. Então, por isso que é importante nós usarmos essas ferramentas, porque através delas, nós podemos ter certeza de que estamos coletando a informação mais próximo da verdade possível. Né? Porque, principalmente, o conceito de dor é um conceito que a odontologia sempre trabalhou com ele. Né? A gente sempre aprendeu na graduação que uma das primeiras perguntas que nós devemos fazer para os nossos pacientes é: qual a sua queixa principal? Por que você está aqui? O seu dente dói? Dói de dia? Dói de noite? Dói com frio? Dói com calor? Tudo isso é subjetivo. Não tem nada de objetivo nisso. E representa o relato individual, que não necessariamente é igual ao relato do outro, né? Ou da outra pessoa, do outro paciente. Então, essas ferramentas são muito importantes para que a gente possa trazer essa informação mais próxima da verdade. O outro conceito muito importante que a gente usa o tempo todo, né, na odontologia, é o construto de estética. E é muito importante também a gente entender o que significa isso. O conceito de estética é um conceito que permeia toda a história da humanidade. Sempre houve representado, por exemplo, na história da arte, a beleza e a feiura. E a gente precisa entender que esse conceito, ou a expectativa que as pessoas têm com esse conceito, ela está muito ligada ao como a pessoa se vê no espelho. Né? E essa ilustração aqui representa bem, né? Como Narciso se vê no lago, como ele se enxerga. E entendendo por espelho, não só o espelho que eu me vejo, mas também como eu me vejo no outro. Como eu me vejo representado no outro. E é isso que significa o conceito de estética para as pessoas. E nós, profissionalmente, precisamos também entender que é assim, né? E principalmente para entender as expectativas que as pessoas têm. E fica muito claro esse conceito nesse momento, né, de redes sociais, de Instagram e tudo mais. Um outro construto muito relevante nessa área, e é
né, talvez o construto ou o tema que a gente mais estuda aqui no nosso grupo de pesquisa, na UFMG, é o construto de qualidade de vida relacionado à saúde bucal. A primeira coisa que nós também precisamos entender é o que significa para as pessoas este termo ou esse conceito qualidade de vida. E aqui eu simplesmente escrevi qualidade de vida no Google Imagens e foram as primeiras imagens que vieram. Então, quando a gente diz que nós queremos melhorar a vida das pessoas, trabalhar o conceito de qualidade de vida, deixar a vida das pessoas melhor e a gente quer, a gente tem que pensar nisso. Né? Quando a gente está falando em vida das pessoas, nós estamos falando dessas imagens. Né? Acesso ao lazer, acesso ao afeto, grupos interagindo socialmente, diferentes faixas etárias, tem a ver com afetividade, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com alimentação saudável e o acesso a ela e tudo mais que a gente vê ilustrado aqui nessas imagens. Eu trouxe o conceito clássico da Organização Mundial de Saúde de qualidade de vida, da década de 90, e a Organização Mundial de Saúde diz que qualidade de vida é a percepção do indivíduo em relação à sua vida. Então, é como a pessoa se vê na vida. Ela falando sobre a sua própria vida. Né? Ninguém melhor para falar sobre a minha vida que eu mesmo. Dentro do seu contexto de cultura, crenças, valores. Então, isso tudo tem a ver com a qualidade de vida. E ainda mais, olhando para o futuro, pensando nas suas expectativas, nos seus objetivos e nas suas preocupações. E, além do mais, num país como o nosso e em outros países do continente, a gente também precisa entender que existem pessoas com todas as oportunidades e com todos os valores e que têm a sua qualidade de vida comprometida. E outras pessoas com menos oportunidades e que conseguem levar melhor a sua qualidade de vida. Então, é muito individualizado e é a forma como as pessoas veem a vida. Tem um outro fator de comportamento que a literatura mostra, e já com muitos trabalhos ligados à odontologia, à cárie na primeira infância, e é este construto chamado de senso de coerência. O senso de coerência, ele vem da teoria salutogênica de Antonovsky, e ele se desenvolve a partir de um acúmulo de experiências, um acúmulo de situações de estresse que as pessoas, todos nós, passamos na vida. E à medida que a vida evolui, que a gente vai enfrentando essas dificuldades e tendo que superá-las, isso tem a ver também com maturidade. As pessoas desenvolvem um jeito de ver a vida e de levar a vida, né? Então, todos nós conhecemos aquelas pessoas que são muito positivas, aquelas pessoas que são muito negativas, muito reclamonas, né? É o jeito da pessoa levar a vida. E isso tem interferência no processo de saúde e doença. Né? Então, a ciência já tem mostrado que esses fatores são importantes fatores determinantes para esse processo. Existe um outro construto, né, que é o construto chamado de resiliência, que ficou mais popular, né? E a gente vê muitas imagens assim nas redes sociais, na internet, que falando sobre a resiliência, né? E dizendo que resiliência significa navegar com sucesso através de uma ameaça significativa. Parece com o que eu disse para o senso de coerência, né? Enfrentar fatores estressantes. A diferença aqui é que a resiliência, ela pressupõe um enfrentamento. E essa imagem representa bem isso,
né? Diante de uma dificuldade, de uma rejeição, de uma frustração, de um fracasso, a pessoa enfrenta aquela situação e supera. O senso de coerência é algo mais estável, é uma maneira que a pessoa desenvolve de ver a vida, tem mais consistência, tá? Então, são dois fatores que parecem iguais, mas que têm aspectos diferentes, né? Essa imagem também representa muito esse aspecto que eu disse da resiliência, do enfrentamento, né? Diante desse solo árido, adverso, a planta vai e brota, né? Então, ela enfrenta isso tudo e brota. Então, isso é a resiliência e também, como eu já disse, o senso de coerência. Um outro fator importante para nós tem muito a ver com a nossa área, se a gente está falando em Karen na primeira infância, é chamado de locus de controle. Locus, né, do latim, local, controle, controle. Então, onde está o controle da nossa vida? Existem questionários que a gente pode avaliar com uma série de perguntas, e é isso que eu chamo de ferramentas. Existem questionários para resiliência, para senso de coerência, existem questionários também para mensuração de dor, existem escalas e tudo mais. Existe também o questionário que mede o locus de controle. Ao final, na hora de interpretar as respostas oferecidas por esses questionários, nós podemos observar, né, a partir dessas informações, se aquela pessoa ela reconhece a sua responsabilidade sobre os eventos que acontecem na sua vida, né? Então, ela se responsabiliza pela parte que lhe cabe sobre os eventos que acontecem na sua vida. É claro que existem uma série de outros fatores que vão além disso, mas ela se coloca num papel ativo nesse processo. O locus de controle externo, a pessoa que tem um locus de controle externo é aquela pessoa que acredita que os eventos da sua vida são controlados por fatores externos, por fatores que independem dele próprio, né? Ah, foi sorte, o destino quis assim, foi obra do acaso, a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Então, esse construto, esse questionário, nos permite identificar esse perfil de pessoas. E aqui eu separei algumas frases dos nossos pacientes, quer dizer, dos cuidadores dos nossos pacientes lá na clínica da UFMG, na clínica de odontopediatria, para a gente entender de que forma as pessoas manifestam esse sentimento ou esse comportamento de locus de controle externo. Então, se o cuidador da criança vai dizer é impossível não ter cárie pelo menos uma vez na vida, é por isso que ele tem cárie. Minha família toda tem dente fraco, é por isso que meu filho tem cárie. Não tem jeito mesmo, eu tive cárie, é por isso que meu filho tem cárie. A culpa é da avó, a culpa é do dentista, é porque o meu filho tomou muito antibiótico quando era pequeno, né? Então, são todas manifestações de que a responsabilidade não está comigo, está com o outro, né? E na hora de nós profissionais precisarmos do apoio dessa pessoa, desse cuidador, dessa mãe, desse pai, para exercer o seu papel no controle ali dessa situação, né, no nosso caso, cárie na primeira infância, nós precisamos entender que ele pensa assim. Então, até onde poderemos ir com a nossa expectativa e o que, de fato, podemos esperar desta pessoa que cuida dessa criança.
Tem um outro questionário que nós estamos começando a utilizar agora, mas que a literatura já tem bastante coisa sobre ele. É um questionário que avalia, eles chamam de estilo parental, mas, na verdade, ele avalia o estilo em que as crianças são criadas. Todos nós sabemos que os pais, os cuidadores, exercem uma forte influência na personalidade das crianças, futuros adolescentes, futuros adultos. Uma forte influência, inclusive na adoção de comportamentos saudáveis. E esse questionário, ele tem 32 perguntas, e ao final nós conseguimos identificar se aquela família tem um estilo mais autoritário de criação dos filhos, mais democrático ou mais permissivo. O estilo mais autoritário, né, os nomes falam por si só, na verdade, nós não podemos rotular. Isso aqui é para nos dar diretrizes para que a gente tenha mais informações para tomar as nossas decisões e fazer as nossas orientações. Então, um estilo mais autoritário são situações de inflexibilidade, muita crítica, muita rigidez. São famílias que valorizam muito a obediência, o respeito pela autoridade, porém sem diálogo ou muitas explicações, né? Então, autoritário. O estilo mais democrático são famílias que possuem padrões firmes de controle do comportamento, impõem limites, dão retorno positivo, têm elevados níveis de exigência, porém são afetuosos, apoiadores, têm postura de escuta. Isso é o mais importante aqui, né? E esclarecem para os filhos as razões pelas quais as regras são estabelecidas. O estilo mais permissível são pais ou famílias excessivamente tolerantes, com pouco controle sobre a vontade e os impulsos das crianças. Então, esse estilo de criação dos filhos, ele também influencia no processo pelo qual as pessoas, no caso aqui as crianças, adoecem ou se mantêm saudáveis, adotam ou não comportamentos mais saudáveis. Uma outra questão que tem sido muito estudada ultimamente, já tem aparecido muita coisa na literatura, é o alfabetismo em saúde bucal. E aqui, antes de mais nada, a gente precisa entender como que o conhecimento se estabelece nas pessoas, na cabeça de cada um de nós, né? Então, a gente precisa entender que as informações, elas chegam a nós, né, através de leituras, imagens, conversas, uma aula que eu assisti, uma leitura de um título numa rede social, a leitura de uma postagem, a leitura de algo que eu vi na rua. Não só leitura, mas imagens também são muito importantes. Experiências vividas também são informações. Então, essas informações todas chegam a nós, mas cada um de nós já tem uma bagagem de crenças, de valores, de conhecimentos prévios, de resistências, de vontades, né? E aí, junto a isso tudo, a informação chega e aí sim processa-se o conhecimento. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que ter em mente. Além disso, nós temos que entender que nós, técnicos, dentistas, médicos e profissionais também de outras profissões, nós temos muita dificuldade de aproximar a nossa linguagem da população em geral. Então, frequentemente, quando nós abordamos
as pessoas, individualmente ou coletivamente, nós lançamos mão de termos técnicos, de um vocabulário mais difícil e não aproximamos a nossa linguagem, né? É muito comum nós, dentistas, ao darmos as nossas orientações, falarmos de Streptococcus mutans, hidroxiapatita, processo de Desré, e isso dificulta a aprendizagem das pessoas. Então, tem também esse fator. E, além disso tudo, nós somos ainda um país de mais de 30% de pessoas que são analfabetas funcionais em idade que deveriam estar escolarizadas. Então, esses quase 35% de pessoas no Brasil conseguem assinar o nome, escrever palavras ou pequenas frases, mas não conseguem elaborar um texto lógico e, mais complicado ainda, não conseguem interpretar textos. Juntando isso tudo, o nosso processo de comunicação fica muito complicado. Entre todos nós na sociedade, mas também nós, profissionais, com os nossos pacientes. E aí eu gostei dessa frase, e as pessoas gostam também, né? Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, e o que você ouve, o que você quer ouvir, e o que você acha que entendeu, há um abismo. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por aquela experiência de falar algo para alguém super descomprometidamente e a pessoa tem uma reação inesperada, se magoa, né? E aí a gente fica naquela, não foi isso que eu quis dizer e tal, mas muito dificilmente a gente vai conseguir melhorar aquela situação. Então, são muitos problemas que interferem nesse processo de comunicação entre nós. No nosso caso aqui, entre nós, profissionais com profissionais, entre nós, profissionais com pacientes, com comunidade, com a sociedade em geral. E isso, claro, dificulta o entendimento das pessoas, dificulta a forma como as pessoas poderão ou não adotar as nossas instruções ou as nossas orientações. Né? Então, é algo que nós também precisamos pensar, precisamos cuidar e precisamos avançar, no sentido de nos aproximarmos mais das pessoas. Né? E isso tem tudo a ver com esse projeto que a gente está envolvido aqui, né, da Colgate com a Turma do Bem. Um outro fator que a gente está começando a estudar agora são os fatores ligados ou os traços de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito que vem lá dos anos 80, 90, é aquele conceito que desbancou os testes de QI, né? Quem é dessa época vai lembrar dos testes de QI, e esse conceito, então, mostra que a verdadeira inteligência, ela vem da capacidade das pessoas de reconhecerem e avaliarem os próprios sentimentos e os dos outros, e de lidar com eles. Então, inteligência diz respeito à interação social e diz respeito ao equilíbrio entre razão e emoção, representado aqui por essa figura do cérebro e do coração aqui embaixo. E isso também tem a ver com a forma como as pessoas adotam os seus comportamentos em saúde. Esse outro construto da saúde bucal positiva e bem-estar, a gente está terminando o questionário agora, tá quase pronto, e eu gosto muito dele porque ele é apoiado na teoria positivista de saúde. Né? Então, é a teoria que olha a saúde pela saúde e não sob a ótica da doença. Lembrando que saúde não é a mera ausência de doença, né? Saúde é outra coisa. E esse questionário, então, olha isso. Nós temos muita dificuldade
como profissionais, de olharmos a saúde pela ótica da saúde. Né? A gente pode observar que sempre que a gente vai dar exemplos, a gente vai na doença. Então, é um desafio que também se impõe para nós, a gente começar a olhar para a saúde sob a ótica da saúde. E para concluir, como mensagem final, eu gostaria de deixar aqui a importância de nós olharmos para o nosso paciente, para o outro, individualmente, coletivamente, sobre um olhar mais amplo. Né? Sair um pouco do modelo biomédico, no qual a maioria de nós foi formados, e adotar um pouco mais o modelo biopsicossocial. Adotar ou se aproximar cada vez mais dessa abordagem que a gente tem chamado de abordagem holística. E essa é a mensagem principal dessa conferência. Né? Nem tanto para divulgar esses questionários. Quem quiser usar os questionários é muito bem-vindo, a pessoa vai gostar. Mas eu sei também das limitações que todos nós temos de usar muito esses questionários, ficar muito tempo com os pacientes e tudo mais. Então, isso não é o mais relevante. Mas o mais relevante aqui é a gente começar a pensar um pouco mais para além dessa lupa. Usando os questionários, usando uma pergunta ou duas ou três dos questionários, ou não usando nada disso, mas conhecendo e sabendo que estes fatores também estão ligados nesse processo. E talvez seja por isso que até hoje a gente não consegue resolver o problema da cárie dentária, e principalmente na primeira infância. E aí, se nós, então, ampliamos esse nosso olhar, se a gente sai dessa lupa, boca, dente, lábio, língua, bochecha, gengiva, se eu não amplio isso, eu nunca vou saber o que existe junto da lupa. E não estou falando apenas da emoção que transparece aqui nas imagens dessas crianças. Eu estou indo além disso. Se eu não olho para além da lupa, eu nunca vou saber o que existe para além da lupa. E nunca vou saber que sociedade existe para além da lupa. E aí, como é que eu posso exercer o meu papel como profissional de saúde de qualidade se eu não consigo enxergar para além da lupa? Então, essa é a mensagem principal dessa palestra, né, que a gente está fazendo aqui hoje, e o que eu desejo que todo mundo, então, pense e reflita um pouco nisso. Eu deixo como sugestão o nosso livro de odontopediatria. Ele faz parte da coleção da ABENO, a nossa Associação Brasileira de Ensino Odontológico. Ele foi coordenado pela professora Isabela Por Deus e por mim, e ele representa essa nossa filosofia de trabalho aqui na odontopediatria da UFMG. Eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade à Turma do Bem, à Colgate, dizer que, de fato, eu fiquei muito feliz com esse convite e com a oportunidade de colaborar aqui dentro do que eu posso fazer com esse projeto que já é tão bonito, tão consistente e reconhecido por todos nós. Eu deixo o meu Instagram para quem quiser, SM Paiva, e o nosso Instagram, odontopediatria_UFMG também, para quem quiser nos seguir lá. Muito obrigado por tudo. Eu vou encerrar aqui a minha apresentação e volto para responder algumas perguntas que me colocaram aqui. De 0 a 10, que nota você daria para a atitude do brasileiro com relação à solidariedade, a sua predisposição de ajudar ao próximo? Olha, eu dou nota 10. Eu acho que o brasileiro é uma pessoa, por essência, adepta à solidariedade, né? Então, a gente vê muito isso, existem muitos projetos, a gente vê muitas pessoas dedicando a esses
projetos de voluntariado e solidariedade, e eu acho que o brasileiro, assim, ganha nota 10 nesse quesito, sim, de uma forma geral, né? Claro que estamos falando da maioria. Você já participou de alguma ação individual ou em grupo de ajuda ao próximo? Eu já participei, sim, né, em vários momentos, aqui em Belo Horizonte, também no interior de onde eu venho, né, em Ibiá, aqui no interior de Minas Gerais. Então, eu já participei, sim, em alguns projetos e sempre me sentindo muito bem, muito gratificado e tendo aquele retorno que, de fato, né, nos alimenta a alma. Eu acho que quem quem exerce a solidariedade, o voluntariado, ganha mais do que quem recebe, porque o retorno nos alimenta a alma, e eu acho que não tem como expressar de outro jeito. Quais as emoções e sentimentos que a participação de alguma despertou em você? Acabei de dizer, eu acho que é isso, você sai bem com a alma alimentada, mais alegre, mais feliz, e com aquela sensação boa que nada substitui. Eu fiz a diferença. Né? Isso é muito bom. Você tem alguma história para contar de como influenciou a sua vida e o seu jeito de ver as coisas? Eu acho que é mais ou menos o que eu falei do senso de coerência, né? As coisas vão acumulando na vida da gente, nós vamos amadurecendo e sofrendo essas influências. Não vejo uma coisa pontual ou outra, mas é um acúmulo de coisas que faz a gente ver a vida desse jeito, né? Com positividade, querendo ajudar, adepto da solidariedade, sabendo ouvir, né? Tendo postura de escuta, porque muitas vezes a melhor solidariedade é a postura de escuta. E isso eu acho muito importante também. O que motiva, desmotiva, aproxima, afasta as pessoas a serem solidárias, ajudarem. Eu acho que não sei, eu acho que é uma coisa que vem, que é nata, junto com a formação que você recebe ao longo da vida, da sua família, do seu curso de vida, as pessoas com as quais você convive e as ações que você faz. Né? Eu acho que o que motiva é isso. Se eu já fui ajudado, eu sempre sou ajudado, já fui, estou sendo nesse momento e sei que serei no futuro. E se eu já me senti feliz por ter sido ajudado, claro. E feliz principalmente por ter pessoas dispostas a me ajudar. Né? Porque eu acho que somos felizes quando as pessoas estão dispostas a nos ajudar, assim como a gente faz pessoas felizes quando a gente ajuda o outro. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado, turma do bem, muito obrigado, Colgate. Eu estou muito feliz por ajudar. Muito obrigado.